Bom, eu agora vou entrar na parte realmente de matemática financeira em si, começando aqui com o conceito de juros e explicando que juros é o preço do dinheiro. É o valor que você paga a mais pelo dinheiro que você tomou emprestado. É o rendimento que você recebe por ter emprestado dinheiro. Vamos esclarecer isso. Por exemplo, você está precisando de dinheiro, você não tem, você vai lá para uma pessoa e fala assim: você tem 100 reais para me emprestar? Tenho. Aí o cara te empresta 100 reais. No mês seguinte eu te pago. Ele fala assim: tudo bem, você me paga, mas você tem que pagar 10 reais a mais. Tudo bem. O que é isso? Você aceitou pagar 10 reais a mais para usar o dinheiro da pessoa. É o preço do dinheiro. Então você vai pagar, vai devolver os 100 reais para ele, mais os 10 reais que foi combinado. Esse 10 reais é os juros. Então essa é a ideia do juros. Então ele está recebendo os juros. Você está pagando os juros. Para ele está rendendo. Bom para ele. Para você, eu não sei se está sendo muito bom. Pode ter sido, pode ter resolvido o seu problema. Mas essa é a ideia de juros. Então, sempre que você tem um juros, você tem um montante, que é o que vai ser o resultado da soma daquele valor inicial, que no meu exemplo era 100, mais os juros, que no meu exemplo era 10. Né? Então, esse valor final, que no caso você devolveu para a pessoa, no caso 110, seria o que eu chamaria de montante. Então, eu poderia dizer que o montante seria o capital, o valor que você tinha no início, ou o valor inicial, ou principal, você pode chamar tudo do mesmo jeito, mais os juros. Veja bem, nesse exemplo que eu falei anteriormente, tinha um valor só, foi só um mês, né? O que acontece é que muitas das coisas que a gente faz envolvendo juros envolve um período maior de tempo, 2 meses, três, quatro. E a gente classifica assim, para poder fazer esse cálculo, em dois tipos de juros. Vai depender da forma como você vai acumular esses juros, né? Então a gente tem os juros chamados juros simples, é calculado um percentual sobre um capital e esse valor se mantém fixo. Eu vou dar um exemplo para vocês. E os juros compostos, você calcula um percentual sobre o capital e vai calculando sobre aquele valor que vai sendo acumulado, certo? Vamos dar um exemplo para ficar bem clara a diferença entre o que seria os juros simples e o que seria os juros compostos. Então veja só, nós vamos começar aqui com essa tabelinha, tem juros simples e juros compostos, vamos começar pelos juros simples. No juros simples eu tenho aqui uma taxa de 1% aplicada sobre um valor de 1.000. Fui lá numa instituição e falei assim, ó, quero aplicar 1.000, você me paga quanto? Eu pago 1%, mas é juros simples. Não é muito comum juros simples, mas vamos ver como é que ele funciona. O que significa isso? 1% de 1.000? Quer dizer que 1% de 1.000 é 10. Então eu vou pegar no primeiro mês que eu deixei meu dinheiro lá, vou receber 10 reais de juros no meu rendimento. Então eu vou passar a ter 1.010 de montante. No mês seguinte, eu recebo 10 de novo. Aí eu passo em 2020. No terceiro mês, 10 de novo. Então veja, no juros simples, o valor que eu estou aplicando no início aqui, que eu apliquei aqui 1% de 1.000, ele é fixo e vai ficar até eternamente. Né? No caso aqui eu dei exemplo com 12 meses. Então veja que no caso de juros simples eu tenho uma PA de razão 10. Por quê? Todo período eu estou somando 10. 10, 10, 10, 10, 10. Esse é o juros simples. Agora vamos olhar a tabelinha do lado, que é a tabela de juros compostos. Como é que funciona? Veja que a taxa é a mesma, 1%, o mesmo valor inicial, o mesmo principal, R$ 1.000. Só que nos juros compostos, o que acontece? Depois do primeiro mês, está igual aqui, ó, né? Eu recebi 10 reais, que foi 1.000 em cima, 1% em cima de 1.000. 1.010. Só que no mês seguinte, eu não vou calcular 1% em cima do 1.000 original, como eu fiz no juros simples. Eu vou calcular em cima do valor que acumulou. Né, ó? Então eu vou calcular 1% em cima de 1.010 agora, que vai dar R$ 10,10. Aí eu vou ter 1.020 e 10. Veja que já ficou maior que o valor no caso do juros simples. Aí agora no terceiro mês vai ser 1% em cima desse novo valor acumulado. Então, os juros compostos é isso. Eu vou acumulando juros sobre juros, quer dizer, é sempre em cima do valor anterior que eu acumulei. É assim que funciona. Que é o que é mais comum, né, no mercado financeiro. Esse é o mais comum. Não é comum o uso do juros simples. Né? A gente vai ver até nos exemplos lá mais na frente que no caso de juros compostos que a gente tem uma PG de razão 1,01. Se você lembrar lá de fator de multiplicação, é isso que eu estou fazendo. Para eu sair do 1.000 e chegar no 1.010, eu multipliquei por 1,01. Para eu chegar do 1.010 e chegar no 1.020, eu multipliquei por 1,01 de novo. A gente vai ver um exemplozinho lá na frente, isso vai ficar mais claro, mas o fato é que a diferença básica entre os juros simples e juros compostos é isso. O juros simples você tem um valor fixo, acabou, está eternizado esse valor, sempre.
você ganha esse valor. Nos juros compostos, não, você vai mudando porque você vai acumulando em cima, você vai ganhando em cima do valor acumulado. Essa é a diferença básica entre os juros simples e os juros compostos. Os juros compostos é muito mais rápido, né? O crescimento é muito maior do que nos juros simples. Agora veja bem, eu vou mostrar aqui uma fórmula, né, que a gente faz para juros simples, apesar de ele ser bastante intuitivo, vocês vão ver um exemplo lá que, na verdade, não precisa de fórmula, né, mas tem a fórmula. E você vê se você achar conveniente, você pode usar essa fórmula. Então, por exemplo, eu tenho no início em 1.000, então meu capital, meu principal é 1.000. Após o primeiro mês, o que eu vou ter? Eu vou ter o 1.000 mais o 1%, os pontos que eu, no caso do 1% lá, 1% de 1.000, uma vez, que é o primeiro mês. No segundo mês, vai ser duas vezes o 1% de 1.000 de novo. Lembra que é fixo? No terceiro mês, vai ser 1% de 1.000, só que agora 3 vezes. E assim sucessivamente. Depois de N meses, sabe lá quanto tempo, vai ser 1% de 1.000, aquela quantidade de vezes. Então, esse valor fixo aqui eu estou ganhando todo mês, que eu falei, do caso do juros simples, multiplicado pelo tempo que ficar lá, rendendo lá meu dinheiro. Então, veja, se eu chamar o 1.000 de C, de capital, então vai ficar C mais, aí seria CI vezes N. O C é o 1.000, eu estou chamando a taxa de I, então a gente costuma chamar a taxa de I, e o tempo de N, ou T, não importa, estou usando N. Então, eu teria isso aqui, certo? Ó, C mais C e N. Então, para quem gosta de usar a fórmula, você teria isso aqui, ó. Após vários períodos de tempo, o valor acumulado, no caso de juros simples, eu tenho capital mais os juros, onde o juros seria C e N, né? Ó. Como o C é um elemento comum, eu posso colocar em evidência e ficaria com essa fórmula aqui marcada em azul, né? Ó, C vezes 1, C, C vezes N, C e N, que é o juros. Eu volto lá. Então, eu posso aplicar essa fórmula aqui para calcular já o resultado final, o valor que eu acumulei, se eu tiver o juros simples. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. No caso de 5 meses, né? Seria 1.000, aí está aqui 1.000, aí eu estou usando essa parte aqui, ó, essa parte de cima. 1.000 mais 10% vezes 5, aí 1.000, tarará, né? 10% não, seria 1%, né? Que é 1%. O nosso exemplo era 1%. Então, aí daria 10 vezes 5, aí daria R$ 50, 1.050. É muito intuitivo isso, né? Aqui eu fiz, usando a fórmula aqui de baixo direto, ó, 1 mais IN. O I é 10%, o N é 5. Aí fiz a conta toda aqui, chegando no 1.050. Mas é muito intuitivo. O exemplo que a gente vai ver agora, o próximo, você vai ver que eu vou resolver de maneira intuitiva, depois aplicando a fórmula. O fato é que eu posso usar essa fórmula. Posso usar ela assim, posso usar ela assim onde está marcado em azul, aí é você que decide como que a pessoa decide como que ela acha melhor, né? Então, veja bem, calcule vou completar aquele exercício. Calcule o montante após 5 meses de R$ 1.000 aplicado uma taxa de 1% ao mês de juros simples. Veja bem, esse problema aqui, eu poderia simplesmente raciocinar interpretando. Não é juros simples? É. Não é 1% de 1.000? É. Quanto que é 1% de 1.000? É 10. Ok, então eu vou ganhar 10 todo mês. Quantos meses? 5 meses. Se é 10 todo mês, 5 meses, R$ 50. R$ 1.050. Acabou, está resolvido o problema. É o que eu escrevi aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É essa frase que está aqui, ó. Ah, mas eu gosto de usar a fórmula. Então você usa essa fórmula aqui. Aí vai ficar 1.000, 1 mais a taxa aí é 1%, o N é 5, então ficou 1%, 5. 1% é 0,01, 0,01 vezes 5, 0,05, ficou 1.000 vezes 1,05, 1.050, está resolvido o problema. Bom, questão de gosto, você pode resolver o problema assim. Mas é intuitivo, né, o problema de juros simples. Mas está aí a aplicação com a fórmula. Pode olhar com calma, rever, ver como é que foi feito. Então, veja bem, se eu vou nos juros compostos aplicar depois de 2 meses, o que acontece? O mesmo 1%. Então, vamos lá. O primeiro mês foi isso aqui, ó, 1.000 vezes 1,01. Vai gerar um valor. No segundo mês, eu vou aplicar o 1,01 em cima desse valor que eu já acumulei aqui, ó. Por isso que ficou 1,01 de novo. Por isso que ficou 1,01 ao quadrado. Estou considerando 1%. Então, após o segundo período de tempo, o valor acumulado será como? Capital, o fator uma vez, o fator duas vezes. Fator duas vezes é fator sobre fator, é fator ao quadrado. Por isso ficou C, 1 mais I ao quadrado. Esse 1 mais I aqui
é o 1,01. Após 3 períodos, vai ser fator, 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 3 períodos. Primeiro período, acumulou um valor. Aí aplico o fator em cima desse primeiro aqui. Aí aqui é o segundo período e o terceiro período. Então, como são 3 períodos, é o fator 3 vezes sobre ele mesmo. Então, vai ficar 1 mais i ao cubo. E assim sucessivamente, né? Então, veja. A gente tem, então, uma fórmula aqui para calcular o que vai acumulando, no caso dos juros compostos, que é simplesmente multiplicar o capital pelo fator elevado a n, onde esse n é o tempo que aquilo vai se acumulando, né? Então, se eu considerar o fator como sendo 1 mais i, que a gente já sabe que é o fator de multiplicação, a fórmula seria essa. Veja que a diferença é que no juros simples esse n estava aqui, ó, né? No juros simples ele ficava aqui do lado. Ele não estava como potência, aqui ele é uma potência. Isso aqui é uma função exponencial. Nós vamos ver um exemplo, isso aí vai ser bem interessante, você vê que também não é complicado, é bem tranquilo, né? Porque é utilizando o conceito de fator de multiplicação, né? E que a gente vai aplicar no exemplo seguinte agora. Então, olha só, eu estou pegando aqui o mesmo problema que a gente fez a juros simples a juros compostos. Então, veja, eu peguei R$ 1.000, apliquei uma taxa de 1% durante 5 meses. Então, veja, fator 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou usar o fator 1,01. Por que 1,01? Que é 1%. Se fosse 10%, seria 1,10. Se fosse 20%, seria 1,20. 25%, 1,25. Como é 1%, 1,01. Então, a fórmula é 1 mais i elevado a n. Então, seria 1 mais 1% elevado a 5, ó, que é o que eu já escrevi lá em cima. Aqui eu fiz usando só a ideia de fator. Aqui eu estou aplicando a fórmula aqui embaixo. Está vendo? 1,05, 1,01 elevado a 5, que deu 1051,01. Só para efeito de comparação, veja, ó, no juros simples foram R$ 50, certo? Ó, que foi 10 fixos. Nos juros compostos eu cheguei a 1051,01. Deu R$ 1,01 a mais. Você vai falar assim, ah, mas é muito pouco. Dependendo do tempo e da quantidade do capital inicial, isso pode dar uma diferença boa. O fato é que já dá para ver que é diferente. Ok? Então, é assim que a gente faz os juros compostos. Eu vou resolver um problema mais complexo, que seria o tipo de um problema mais elaborado, questão de concurso, que pode cair usando outros conceitos matemáticos, e para vocês verem como é que funciona. Mas é importante, essa é a ideia que eu vou empregar. Olha, esse problema aqui é um problema um pouquinho mais elaborado, apesar do fundamentação ser a mesma, mas elaborado na forma como a gente vai resolver, você vai ver, até por causa desses dados que foram aqui dados, ó, logaritmo, para que foi dado isso aqui? Ele pede um montante de um capital de 6.000 aplicados a juros compostos durante um ano a taxa de 3,5% ao mês. Naquele problema anterior que a gente estava resolvendo, né, esse problema aqui, ó, esse valor aqui, 1,01 elevado a 5, eu fiz na calculadora, tá? E aí, fazendo a calculadora, ficou tranquilo. Apesar de que eu podia sair multiplicando 1,01 5 vezes ali, um atrás do outro. Ele vezes ele mesmo. Nesse caso aqui é que vai ser a diferença. Eu não posso usar calculadora. Eu só posso resolver isso aqui, ó, como se fosse uma questão de prova. Como é que eu faço? Então, veja bem, ele pede para calcular o montante de um capital de R$ 6.000 aplicado a juros compostos durante um ano a taxa de 3,5% ao mês. Vou me concentrar nisso. Então, veja, eu marquei aqui em vermelho duas informações importantes. Por que eu marquei isso aqui? Porque o tempo está em ano e a taxa está em mês. Isso vai ser sempre importante. Na hora que você pegar um problema, o tempo tem que ser a mesma unidade da taxa. Aí nós vamos ver como é que a gente vai fazer com isso. Então vamos acompanhar com muito cuidado aqui. Ó. Então eu coloquei, reescrevi aqui a expressão, né? E está aqui a conta final que eu precisaria fazer, que é 6.000 vezes 1,035 elevado a 12, que são 12 meses, então eu vou aplicar o fator de multiplicação sobre ele mesmo 12 vezes. 1,035 porque era 3,5%. E ele deu esses valores aqui, ó, log de 1,035 como sendo 0,0149 e log de 1,509 como 0,1788. Bom, e daí? Então, o meu problema é esse cara aqui, ó, né? É esse cara aqui. Então, eu falei, ó, vou chamar de x esse cara, 1,035 elevado a 12.
Então ficou x é igual a 1,035 elevado a 12. Apliquei logaritmo dos dois lados, né? Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma situação desse tipo, que eu não tenho como calcular, a gente aplica o logaritmo. E aí, o que acontece? Qual é a vantagem disso? Ao aplicar logaritmo dos dois lados, eu fiquei com essa expressão log de x igual a log de 1,035 elevado a 12. Agora eu vou empregar a propriedade de logaritmo. Olha o que eu vou fazer. Então veja, esse cara aqui, logaritmo de 1,035 elevado a 12, esse 12, pela propriedade de logaritmo, eu posso jogar ele para cá, para frente multiplicando. Foi o que eu fiz aqui embaixo. Preguei propriedade de logaritmo, né? E aí o que acontece? Qual foi a vantagem disso? O log de 1,035 foi dado para mim, ó. Ele vale 0,0149. Então, quer dizer, esse cara aqui, ó, log de 1,035 vale 0,0149. Então ficou logaritmo de x igual a 12 vezes 0,0149. E 12 vezes 0,0149 dá 0,1788. Então, logaritmo de x é igual a 0,1788. Aí vem a pergunta: quem é o x cujo logaritmo dá 0,1788? Está escrito aqui, ó. O logaritmo de 1,509 é igual a 0,1788. Então, o tal do x é 1,509. Então quer dizer que esse x aqui é 1,509? Exatamente, o x é 1,509, comparando com essa sentença aqui de cima. Ó, né, ó. Então esse cara aqui, o x, é 1,509. Veja que com isso agora eu consigo concluir a minha conta, que eu tinha ficado parado aqui. Ó, né? Por quê? Porque esse cara aqui, 1,035 elevado a 12, virou exatamente o 1,509. Foi o que eu queria saber. Eu chamei ele de x, né? Eu chamei esse cara aqui de x lá no início. Bem aqui, ó. E descobriu que o x vale 1,509. Então, o meu montante vai ser 6.000 vezes 1,509, que vai dar 9.054. Lógico, se eu tivesse a calculadora, eu não precisava de ter nada disso, mas isso era um problema de uma prova em que eles não me deixaram usar a calculadora, me deram esses dados aí. Né? Ou a calculadora não me permitia ter esse uso, não tinha para poder chegar nessa conta aqui. É lógico que eu podia fazer isso aqui 12 vezes. Se eu tivesse uma calculadora simples, eu consigo fazer 1,75, 1,75, 1,75 vezes ele mesmo 12 vezes. Eu ia chegar na resposta. Mas e o trabalhão, né? Se eu não tenho essa possibilidade, então eu fiz essa conta aí. Conclusão, se o meu montante foi 9.054 e no início eu tinha 6.000, qual é a diferença? A diferença é os juros. Então eu recebi uns juros aí de 3.054, certo? Então, até aí a gente, lógico, a matemática financeira tem muitas outras coisas, mas nesse nível que a gente queria trabalhar, a gente para por aí. É o nível onde a gente dá subsídios aí para vocês fazerem exercícios até esse tipo de conhecimento, ok?